Fala pessoal, eu sei que você já está de saco cheio de me ouvir dizendo para não pular o bloco de exercícios, para fazer comigo este bloco. Mas eu vou dizer mais uma vez, não pule, faça comigo. Não pega simplesmente as questões e o gabarito não, que eu deixo aqui disponibilizado para vocês. Eu quero é que a gente faça junto, porque este bloco é uma complementação. A teoria não acabou ainda. Muita coisa que eu vou falar aqui ainda, eu não falei. Eu deixo especialmente aqui para o bloco de exercícios, porque a gente já vai ver a teoria junto com a prática na hora que a gente estiver estudando. E eu já vou fazer isso nessa primeira questão. Então, olha aí na tela, primeira questão, a respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue os itens subsequentes. O delito de roubo é crime de concurso necessário, também conhecido como plurissubjetivo. E aí? Certo ou errado? O que é um crime de concurso necessário? É realmente um sinônimo de crime plurissubjetivo? Pessoal, vamos lá. Crime de concurso necessário, de fato, é sinônimo de crime plurissubjetivo. E crime de concurso eventual é sinônimo de crime unissubjetivo. O que é um crime de concurso necessário, um crime plurissubjetivo? É um crime que obrigatoriamente, é um crime que só existe se houver mais de um agente praticando aquele delito. Exemplo clássico, associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Eu só consigo praticar a associação criminosa se houver pelo menos 3 agentes reunidos, né, associados com a finalidade de praticar crimes. Pergunto, o crime de roubo é um crime de concurso necessário? É um crime plurissubjetivo? Claro que não, né, pessoal? O crime de roubo eu posso praticar sozinho ou em concurso de pessoas. Logo, o crime de roubo é um crime de concurso eventual. Eventualmente, ele será praticado por 2 ou mais agentes. Ele é um crime chamado de unissubjetivo. Ele requer somente um agente para a sua prática, mas eventualmente ele pode contar com mais pessoas para a prática do crime de roubo. Beleza? Portanto, questão 1 é uma questão bem fácil, que eu considero bem tranquilo. Ela vai estar aí errada. Ok? Questão errada. Questão número 2. Antônia caminhava pela via pública, quando João se aproximou dela e puxou a bolsa que levava nas mãos. Então eu tenho aqui a Antônia caminhando na via pública e vem o João, tá? O João se aproxima. Inconformada, a vítima correu atrás de João, então a vítima foi atrás do João, depois ele ter puxado a bolsa dela, exigindo que lhe devolvesse a bolsa. Quando então ele desferiu um soco contra o rosto de Antônia, que em razão disso caiu ao solo, permitindo a fuga de João. Então, pessoal, olha só, o João, ele se aproximou e puxou a bolsa. A gente vai dizer aqui que houve um furto, talvez aí um furto por arrebatamento, mas foi um furto, ele não usou violência, não usou grave ameaça, nem nada. Só que após levar a bolsa da vítima, a Antônia, a vítima, corre atrás do João e fala: João, me devolve isso daí, fulano, você me devolve essa bolsa que é minha. O que o João fez então? Deu um soco na boca da Antônia. Ele usou de violência, vamos fazer a questão ficar fácil? Eu vou falar para vocês. O João usou de violência após a subtração do objeto. Precisa falar que foi com a finalidade de assegurar a vantagem do crime ou de assegurar a sua impunidade? Nem precisava falar, né, pessoal? Olha aqui então. Populares escutaram os gritos de socorro da vítima, perseguiram João, conseguindo detê-lo até a chegada da polícia. A vítima, que teve sua bolsa recuperada, foi socorrida em razão dos ferimentos provocados por João, medicada e em seguida liberada. Lesões não graves. Sobre a conduta de João, é correto afirmar que praticou o crime de furto qualificado, considerando que o João subtraiu a bolsa das mãos da vítima sem violência ou ameaça? Tá, então qual que seria a qualificadora? Não é, né? Letra B. Praticou o crime de latrocínio. A Antônia morreu ou ele quis matar a Antônia? Um latrocínio tentado seria? Claro que não. Letra C. Praticou o crime de roubo impróprio. Opa! Roubo impróprio, aquele do artigo 157,
parágrafo 1º do Código Penal, aquele que o agente pratica uma grave ameaça ou violência após realizar a subtração com a finalidade de garantir, de assegurar a vantagem do crime ou a impunidade do mesmo, pessoal, é esse mesmo. É este roubo impróprio, portanto, nosso gabarito, letra C. Tranquilo, né? Vamos em frente. Questão 3. Em 7 de julho de 2017, Márcio, primário e de bons antecedentes, subtraiu a carteira de Antônio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca. Então já para aqui. Se houve uma subtração mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, então eu já sei que o Márcio, primário de bons antecedentes, ele praticou o crime de roubo. Tá bom? Isso daqui, galera, na medida que a gente for lendo questões, ainda mais questões grandes, né? E FGV é craque em trazer questões longas assim, você já tem que ir fazendo entendendo o que a questão está trazendo. Então, Márcio praticou o crime de roubo. Beleza, vamos continuar. Ainda na execução, para assegurar que Antônio não fugisse durante o ato de subtração, Márcio segurou a vítima pelo braço por cerca de 1 minuto, impedindo-a de deixar o local dos fatos. Galera, vamos lá. Essa questão, quando a gente finalizar, ela já vai estar bem fácil pra gente, porque como ela é muito grande, eu prefiro já ir falando com vocês sobre os elementos que ela está trazendo. Fala aqui que o Márcio segurou a vítima durante 1 minuto. Pessoal, 1 minuto. Eu posso dizer aqui que houve a restrição de liberdade da vítima? 1 minuto foi o tempo que ele levou para subtrair. Ah, mas já tinha subtraído, agora segurou a vítima. 1 minuto. Eu vou dizer que a liberdade da vítima foi restringida? Não. O crime de roubo, como eu falei para vocês, o crime de roubo ele já impõe uma pequena restrição à liberdade da vítima. A majorante do inciso 5º, parágrafo 2º, ela vai ser aplicada quando essa restrição for durante um tempo juridicamente relevante. E é claro que a gente não consegue determinar abstratamente qual que é esse tempo, mas na prática o juiz vai determinar. E 1 minuto, pessoal, não é um tempo juridicamente relevante para configurar a restrição de liberdade da vítima. Tranquilo? Então, por enquanto, a gente está diante de um roubo simples. Será? Será? Pessoal, esse roubo não foi praticado com o emprego de uma faca? Se o roubo foi praticado com o emprego de uma faca, o que o pacote anticrime trouxe pra gente? O pacote anticrime trouxe o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º. Ele corrigiu, lembra, a besteira que a Lei 13.654 fez e falou que o roubo é majorado quando nós tivermos o emprego de arma branca. Opa! Então esse roubo não é simples, eu estou diante do roubo circunstanciado. Beleza? Vamos continuar. Logo após a subtração, policiais militares passaram pelo local e foram informados por Antônio sobre o ocorrido, iniciando uma perseguição ao autor do fato, na direção apontada pela vítima. Vindo Márcio a ser preso cerca de 10 minutos depois, ainda na posse da coisa subtraída e com a faca utilizada na ação criminosa. Beleza, foi preso. Para aqui, vem comigo. Ele foi preso 10 minutos depois de subtrair. Eu pergunto a vocês, houve a consumação desse crime? E aí, pessoal? Logo em seguida ele foi perseguido e foi preso. Houve a consumação? Claro que houve. Súmula 582 do STJ, teoria da apreensio, da amócio. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. É exatamente a situação que a questão traz. O roubo foi consumado nessa situação. Vamos continuar. Foi constatado que a res furtiva constante no interior da carteira era de aproximadamente R$20. Ah, professor, se é R$20, eu posso aplicar o princípio da insignificância? Não! Ao crime de roubo, nós nunca vamos aplicar o princípio da insignificância.
Após seu curso regular com integral confirmação dos fatos em 13 de fevereiro de 2019, o processo foi encaminhado ao magistrado para a sentença. Considerando a situação narrada e a jurisprudência que prevalece nos tribunais superiores, Márcio deverá ser, vem comigo, já matamos a questão, concordam? Márcio deve ser responsabilizado pelo crime de roubo consumado, circunstanciado pelo quê? Pelo emprego de arma branca. Ponto. Acabou. Qual que é o problema? Olha aí na tela. Essa questão é de 2019. E em 2019, nós não tínhamos ainda o pacote anticrime. Então essa questão deu como gabarito a letra E, dizendo que é o Márcio, né? O Márcio deverá ser condenado pelo crime de roubo simples na forma consumada. Este era o gabarito. Hoje, essa questão desatualizada não tem mais gabarito, porque em nenhuma das hipóteses a questão trouxe para mim que o roubo seria circunstanciado pelo emprego de arma branca e consumado. Falou aqui somente roubo simples. Beleza? Muito bem, vamos para a questão 4. Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. Situação hipotética. Um indivíduo penalmente imputável ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito. Todavia, quando da abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Assertiva. Nessa situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para caracterização da correspondente majorante do crime. Vem comigo. E aí, pessoal, eu preciso apreender a arma de fogo, periciar a arma de fogo, demonstrar a sua potencialidade lesiva para que o agente venha a ser responsabilizado pelo roubo com a majorante do emprego de arma de fogo? Não, né? A gente viu isso. Eu preciso de elementos de informação, preciso de provas. Pode ser a testemunha, pode ser a vítima, pode ser câmeras de segurança, pode ser qualquer prova admitida em direito. Se eu tiver acesso a essa arma de fogo, claro que eu vou fazer o exame pericial, claro que eu vou apreendê-la. Mas se eu nunca encontrá-la, como é o exemplo aqui do caso da questão, isso não vai impedir de eu aplicar a majorante do emprego de arma de fogo, seja a do parágrafo 2º-A, inciso 1º, seja a do parágrafo 2º-B. Portanto, essa questão está errada. Gabarito errado. O agente não responderá pela forma simples, não. Ele vai responder sim pela forma majorada. Beleza? Questão 5. A droga ou conjunto de drogas usada no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, se colocada em bebidas e ingerida, pode deixar a pessoa semi ou completamente inconsciente, funcionando normalmente como um potente sonífero. Considerando por hipótese que Carlos tenha posto essa substância entorpecente na bebida de Maria e esta tenha entrado em sono profundo, julgue o item a seguir. Carlos praticará o crime de roubo se, valendo-se do sono de Maria, intencionalmente subtrair-lhe em seguida seus pertences. Veja, o Carlos aplica um Boa Noite Cinderela na bebida da Maria, a Maria vem a desmaiar, a dormir, e ele, aproveitando-se dessa situação, aproveitando-se daquele meio subreptício que ele empregou, ele vem e efetua a subtração. Nós temos crime aqui? Temos. Que crime, professor? O crime de roubo? Crime de roubo. Professor, mas não teve grave ameaça ou violência. É verdade. Mas o crime de roubo próprio do artigo 157 caput admite que o roubo seja praticado mediante grave ameaça, mediante violência própria ou mediante violência imprópria, chamado de meio subreptício, quando o agente reduz a impossibilidade de resistência da vítima. Portanto, a questão está correta. Carlos praticará o crime de roubo se, valendo-se do sono de Maria,
intencionalmente subtrair-lhe em seguida seus pertences. Por quê? Porque ele utilizou aqui de violência imprópria. Mas vamos além? Vamos além? Vamos supor que Carlos não tivesse dado boa noite Cinderela para Maria. Vamos supor que a Maria, na balada, tenha bebido todas, ficado completamente embriagada e simplesmente cai no chão da balada e fica lá no cantinho do chão da balada, deitada, dormindo. Carlos, ao perceber que Maria está dormindo, ao perceber que Maria está completamente embriagada, ele fala, é minha chance. Pega a bolsa de Maria e vai embora. Repare, pergunto a você, foi Carlos quem embriagou propositalmente Maria para efetuar a subtração de seus bens? Não. Foi Carlos quem, de alguma maneira, influenciou Maria para que bebesse? Não. Carlos simplesmente se aproveitou de Maria, que estava ali, passada, acabada, em coma alcoólica. Reparem, neste caso, como não foi Carlos quem empregou o meio subreptício, quem praticou a violência imprópria, ele não praticou qualquer tipo de violência, ele não praticou grave ameaça. Neste exemplo que eu estou trazendo para vocês, Carlos não poderia ser responsabilizado pelo crime de roubo. Ele seria responsabilizado somente pelo crime de furto. Beleza? Então, atenção! Quando a gente fala da violência imprópria, o meio subreptício, ele tem que ser aplicado, utilizado, intencionalmente empregado pelo agente que tem a intenção de cometer a subtração. Fechou? Vamos nessa. Questão número 6. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo. Galera, absolutamente correta, não tem nem dificuldade aqui. Antes da aula essa questão poderia ser difícil, caiu para juiz. Depois da nossa aula você faz essa questão aqui brincando. Se eu tenho uma arma de fogo desmuniciada, uma arma de fogo de brinquedo, um simulacro ou uma arma de fogo absolutamente incapaz de efetuar disparos, uma arma de fogo defeituosa, não vou aplicar a majorante do emprego de arma de fogo. Beleza? Portanto, questão aqui absolutamente correta, questão bem tranquila, a número 6. Bora para a questão número 7. Grande também, mas essas que são boas. Rômulo e José combinaram durante uma festa a prática de um roubo contra determinada farmácia durante a madrugada. Saindo da festa, os dois rumaram no carro de José para o estabelecimento comercial vítima e lá praticaram o roubo, subtraindo todo o dinheiro que havia no caixa. Beleza, então Rômulo e José praticaram um roubo numa farmácia. Para o roubo, Rômulo utilizou uma arma de brinquedo, enquanto José empregou um revólver calibre 38, devidamente municiado. Olha o cuidado que a questão teve, hein? Quando os dois roubadores estavam saindo da farmácia com o produto do roubo, o segurança do estabelecimento, Pedro, então vem agora o segurança do estabelecimento, que é o Pedro, resolveu agir. E neste momento, José efetuou contra ele 3 disparos de arma de fogo, ferindo-o gravemente na região do abdômen. Pedro foi socorrido no hospital mais próximo e sobreviveu aos ferimentos. Naquela mesma noite, Rômulo e José foram presos pela polícia, que conseguiu recuperar a res furtiva e apreender as armas utilizadas, o simulacro e o revólver calibre 38. Neste caso, galera, vamos conversar aqui antes da gente ver as alternativas. Eu tenho um crime de roubo, mas esse crime de roubo teve o Pedro, o segurança do estabelecimento, que tentou proteger e acabou sendo alvejado. O José, que estava com a arma municiada, efetuou os disparos contra o Pedro, contra o vigilante, contra o segurança do estabelecimento. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui. A gente pode falar em latrocínio? Vamos supor que José tivesse morrido, o segurança tivesse morrido. Seria um latrocínio? Seria, tá, gente? Cuidado com isso, muito cuidado. A vítima da morte não precisa ser a vítima patrimonial. Quem que é a vítima patrimonial aqui? É a farmácia. E quem vem a morrer? O segurança. Uma pessoa que não é vítima patrimonial. Para que esteja configurado o latrocínio,
Não necessariamente eu preciso, e eu não falei isso aqui nos blocos anteriores, estou falando aqui agora no bloco de exercício, estou ressaltando isso para vocês verem como tem que assistir o bloco de exercícios. Eu deixo para falar coisas aqui nas questões. O crime de latrocínio, essa morte, não precisa ocorrer contra a vítima patrimonial. Então, nesse caso, eu tenho a vítima patrimonial, que é a farmácia, e a vítima da morte é o segurança. Isso é latrocínio? Sim. Professor, mesmo não sendo a vítima patrimonial? Sim. Por quê? Apesar de não ser a vítima patrimonial, lembra que eu falei do nexo de causalidade? Vocês concordam comigo que há um nexo causal entre o roubo praticado e a morte gerada? Com certeza. E se fosse um policial chegando lá e o José efetuando disparo e matando um policial, latrocínio também. Porque o policial estava defendendo aquele estabelecimento e há nexo de causalidade entre esse roubo praticado pelos agentes e a morte gerada neste policial, no caso que foi nesse segurança. Latrocínio. Beleza? Gravem isso, que isso tem caído muito em prova. Outro ponto. Quem atirou foi o José. O Rômulo, que estava com arma de brinquedo, vai responder também por esse crime? Por esse latrocínio? Claro, estava junto. Sabia que o José estava com uma arma de fogo municiada, que poderia eventualmente matar alguém. Então, nesse caso aqui, não há o que a gente vai chamar o que a gente chama de cooperação dolosamente distinta, que está previsto lá no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Houve aqui o vínculo subjetivo e o conhecimento de que esse resultado poderia vir a acontecer. Beleza? Beleza. Última coisa, então, para a gente ver as assertivas. Por sorte, o José não morreu. Ele não morreu. Se ele não morreu, galera, mas foi praticada violência contra ele para que ele morresse. Eu tenho a consumação do roubo aconteceu? Aconteceu. O roubo foi consumado, mas a morte da vítima não foi consumada. Logo, essa situação toda configura o quê? Um latrocínio na modalidade tentada. Beleza? Vamos ver então as assertivas. Letra A. José responderá por crime de tentativa de latrocínio. Gostei. Enquanto Rômulo por roubo qualificado pelo concurso de agentes, errado. Por que eles vão responder por crimes distintos? Eles respondem pelo mesmo crime. Ah, pessoal, e aí vocês vão perguntar também, professor, mas o José... não, tá, depois eu falo sobre isso. Deixa eu falar, vamos ver aqui a assertiva, depois eu falo sobre isso. Letra B. José responderá por crime de tentativa de latrocínio. Gostei. Enquanto Rômulo por roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo? Não. Não, eles vão responder pelo mesmo crime. Rômulo e José responderão por crime de roubo duplamente qualificado? Errado. A gente já viu que o Rômulo responde por latrocínio. José responderá por crime de roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo? Errado. Letra E. Rômulo e José responderão por crime de tentativa de latrocínio. Letra E. É o nosso gabarito. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, o que eu ia falar com vocês? Ambos aqui, o Rômulo e o José, eles vão responder pelo crime de tentativa de latrocínio. Eles praticaram um roubo em concurso de agentes. Mais uma informação que eu estou trazendo para vocês aqui que eu não trouxe nos blocos, hein? Olha só. Eles vão responder agora pela tentativa de latrocínio, que é o gabarito da nossa questão. Eu estou indo além agora. Vamos lembrar que uma das majorantes, uma das situações de roubo circunstanciado, qual que é? É o concurso de pessoas. Eu pergunto a vocês agora, Rômulo e José, eles devem responder pela tentativa de latrocínio e devem responder pela majorante, ou seja, pelo latrocínio majorado pelo concurso de pessoas? Em outras palavras, eu posso incidir as majorantes do parágrafo 2º nas qualificadoras do parágrafo 3º? Não, não posso, tá bom? Esse é um entendimento jurisprudencial doutrinário de que as qualificadoras do parágrafo 3º, quando o roubo é praticado e da violência resulta lesão corporal grave ou morte, não haverá possibilidade, nós não vamos combinar o roubo qualificado com as majorantes do roubo do parágrafo 2º. Beleza, galera? Ou mesmo
as outras majorantes, parágrafo 2º-A também, né, se for com emprego de arma de fogo, não vai incidir aquela majorante no crime de latrocínio e no crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave. Beleza? Muita atenção nisso, tem sido muito cobrado. Questão 8. Admite-se a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de latrocínio. Errado! Nós vimos que não se admite, tranquilo, não há homogeneidade na execução desses dois crimes, então o STF já definiu aí que não haverá essa continuidade delitiva entre roubo e latrocínio. Questão 9. José entrou em um ônibus de transporte público e, ameaçando os passageiros com uma arma de fogo, subtraiu de diversos deles determinadas quantias em dinheiro. Opa, então é aquela situação que a gente conversou, hein? Ele entra no ônibus, ameaça os passageiros e subtrai de diversos deles determinadas quantias em dinheiro. Vamos supor que tem o José e tem aqui 3 passageiros, tá bom? 3 passageiros e subtrai o dinheiro aqui de todos eles. Muito bem. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, letra A. A prática do delito contra vítimas diferentes em um mesmo contexto e mediante uma só ação configurou o concurso material. Tá certo, pessoal? Acho que não, né? O que a gente viu? STJ já falou, isso daqui é concurso formal de crimes. Isso daqui despenca em prova, tá, galera? Despenca em prova. E eu vou mostrar para vocês, as próximas questões vão ser basicamente sobre isso daqui também, a gente vai fazer bem rapidinho. Mas eu tô diante de um concurso formal de crimes. Então tá errado. Letra B. A simples inversão da posse dos bens dos passageiros para José não consumou o crime de roubo. Aqui já tá errado, porque a inversão da posse consuma sim o crime de roubo. Para tal seria necessária a posse mansa e pacífica? Claro que não. Súmula 582 do STJ. Letra C. O fato de o delito ter sido praticado em ônibus de transporte público de passageiros será causa de aumento de pena. Vem comigo. Vocês viram eu falando em algum momento que roubo em coletivo configura uma causa de aumento de pena no crime de roubo? Eu nunca falei isso. E ninguém nunca falou isso. A questão inventou aqui para de repente colher maduro com alunos que estavam verdinhos. Olha só, letra C, portanto, errada. Letra D. Se a arma utilizada no crime fosse de brinquedo e ainda assim tivesse causado fundado temor nas vítimas, deveria ser aplicada a majorante do crime de roubo. Errado! Se é de brinquedo, é crime de roubo sim. Se alguém pratica um roubo usando arma de brinquedo, é crime de roubo. Ponto. Mas não deve ser aplicada a majorante do crime de roubo. Errado. Letra E. O crime de porte de arma será absorvido pelo crime de roubo, ante os fatos de haver nexo de dependência entre as duas condutas e os delitos terem sido praticados em um mesmo contexto fático. Perfeito. Pessoal, o crime de porte de arma, claro que o agente que assalta, a pessoa que assalta usando uma arma de fogo, ela está portando uma arma de fogo. Mas este porte de arma de fogo, que é um crime autônomo, lá no artigo 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826, o agente não responde autonomamente por esse porte de arma de fogo. Ele vai responder pelo emprego de arma de fogo no roubo, lá dentro do parágrafo 2º-A ou parágrafo 2º-B. Parágrafo 2º-A, inciso 1º, ou parágrafo 2º-B. Tranquilo? Ele não vai responder, além do artigo 157, parágrafo 2º-A, pelo crime de porte de arma de fogo. Beleza? Haveria aí, no caso, um bis in idem que não é permitido no direito penal brasileiro. Logo, letra E, absolutamente correta. Questão número 10. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo. Gostei. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo. Questão absolutamente correta, jurisprudência do STJ, que inclusive eu trouxe para vocês aí nas nossas aulas. Questão número 11. Acerca dos crimes contra o patrimônio, cada um dos itens subsequentes apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Marcelo, simulando portar arma de fogo, então ele não estava com nenhuma arma de fogo, ele estava sozinho, né, sem armas,
Marcelo, simulando portar arma de fogo, subtraiu para si 2 aparelhos celulares, pertencentes a pessoas diversas, amedrontando as vítimas. Nessa situação, Marcelo deve responder pelo crime de roubo, em concurso formal. E aí, pessoal? Isso é roubo? Simular ter uma arma de fogo? Claro que é roubo. Você gera um temor nas pessoas. Isso configura um roubo praticado mediante emprego de grave ameaça, quando simula ter uma arma de fogo. Então ele praticou sim um roubo. E ele praticou de 2 pessoas, subtraindo bens dessas 2 pessoas. Logo, ele não praticou somente um crime de roubo, ele praticou 2 crimes de roubo. Pergunto a vocês, ele pratica esses 2 crimes de roubo em concurso material de crimes ou em concurso formal de crimes? Tranquilo, né? Já fizemos questão, inclusive agora, que se trata de concurso formal de crimes. Beleza? Portanto, questão 11, gabarito correto. Ah, professor, mas afinal, esse concurso formal é concurso formal próprio ou concurso formal impróprio? Lembra que eu falei que as questões de concurso público, elas não estão indagando isso? Por quê? Porque há polêmica. Tem julgados do STJ que considera concurso formal próprio, julgados do STJ que considera concurso formal impróprio, então não dá segurança para as bancas cobrarem. E eu até expliquei para vocês que eu entendo que seja um concurso formal impróprio, todavia, por política criminal, muitas vezes o STJ aplica o concurso formal próprio de crimes. Beleza? Então, tá aí. Vamos apagar. Questão absolutamente correta. Questão número 12. José Robalo, prova de promotor de justiça, armou-se de uma faca e, como faz sempre, adentrou uma van do transporte alternativo onde estavam 4 pessoas. O assaltante anunciou o roubo e, brandindo a arma branca, determinou que todos os ocupantes do veículo lhe entregassem seus pertences. Assim, todos obedeceram e entregaram seus celulares e relógios para José Robalo. Antes mesmo de sair da van, agentes da lei em uma viatura da polícia militar que passavam por perto visualizaram a conduta do assaltante, que notou a aproximação do policial e deixou o local em desabalada carreira, abandonando os pertences poucos metros da van. José Robalo foi preso em seguida pelos policiais. Considerando o disposto no Código Penal, assinale a alternativa correta. Antes da gente ver as alternativas, vem comigo aqui. Eu tenho um roubo consumado ou tentado. Pessoal, houve inversão da posse, ainda que por um breve momento, ainda que ele tenha sido perseguido logo em seguida, ainda que ele tenha sido preso logo em seguida, ainda que ele tenha abandonado os bens como ele fez. Por algum momento houve inversão da posse? Houve. Eu posso falar que é crime tentado? Claro que não, pessoal. Crime consumado. Houve a inversão, súmula 582 da STJ, nós temos um crime consumado de roubo. Só que aqui ele subtraiu de 4 pessoas na mesma ação, na mesma circunstância, de 4 pessoas dentro desse coletivo. Concurso formal de crimes. Ele responde pelos 4 crimes de roubo em concurso formal. Professor, formal próprio ou impróprio? Enfim, já falamos sobre isso. Olha aí então as alternativas. José Robalo deverá responder por um único crime de roubo consumado, com pena aumentada pelo uso de arma branca. Na fase do artigo 59 do Código Penal, deverá o magistrado aumentar a pena, distanciando-a do mínimo em face da quantidade de pessoas que foram vitimadas. A questão estava muito boa. Qual que foi o erro? Dizer que foi um único crime de roubo. Não foi um único crime de roubo de jeito nenhum, tá? E a questão estava errada na época também, porque em 2019 ainda não tinha esse aumento de pena da arma branca, tá bom? Hoje já tem em razão do pacote anticrime. Letra B. O autor deverá responder por 4 crimes de roubo tentado. Houve tentativa? Não, houve consumação, falamos sobre isso. Então aqui eu já sei que está errado. Letra C. José Robalo deverá responder por 4 crimes de roubo consumado em concurso formal de infrações penais. Perfeito. Olha só, na prova de promotor de justiça, a questão foi aonde? Até dizer que é concurso formal. Novamente, não entrou no mérito de concurso formal próprio ou impróprio. Tá bom? Então, basta levar para sua prova o conhecimento de que se trata de um concurso formal de infrações. Letra C. Hoje, essa questão estaria mais correta ainda se ela falasse, olha, José Robalo deverá responder por 4 crimes de roubo consumado
circunstanciados pelo emprego de arma branca. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º. Beleza? Letra C, portanto, é o nosso gabarito. A letra D fala que os 4 roubos foram praticados em continuidade delitiva. Errado. Essa daqui, calma aí, 13? Não, essa daqui era 13. Então essa daqui é a 14, tá, gente? Essa daqui, não. 12, 11, não, essa aqui é 12, é que aqui que tá errado. Pronto, 12 e agora 13, beleza. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal. 3 criminosos interceptaram um carro forte e dominaram seguranças, reduzindo-lhes por completo qualquer possibilidade de resistência, mediante grave ameaça e emprego de armamento de elevado calibre. Então reparem que aqui eles reduziram a possibilidade de resistência não por outro meio, mas pela grave ameaça. Então, eu tenho um roubo praticado mediante grave ameaça. O grupo, entretanto, encontrou vazio o cofre do veículo, pois, por erro de estratégia, efetuaram a abordagem depois que os valores e documentos já haviam sido deixados na agência bancária. Por fim, os criminosos acabaram fugindo sem nada subtrair. Nessa situação, ante a inexistência de valores no veículo e ante a ausência de subtração de bens, elementos constitutivos dos delitos patrimoniais, ficou descaracterizado o delito de roubo, subsistindo apenas o crime de constrangimento ilegal qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de armas. E aí, galera, certo ou errado? Vem comigo. Lembra que a gente falou? Quando é praticado o crime de roubo, que é um crime complexo, e a vítima não possuir bens, em que pese ter uma tese que defenda que se trate de crime impossível, errada essa tese. Houve, no caso, uma tentativa do crime de roubo. Professor, mas não tinham bens a serem subtraídos. Exatamente por isso que vai ser uma tentativa, porque querendo ou não, eles empregaram a grave ameaça e eles deram início à prática do crime de roubo. O crime não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes, mas eles deram início, portanto, eles deveriam responder aqui pelo roubo na modalidade tentada e não como a questão diz de que eles deveriam responder pelo crime de constrangimento ilegal. Portanto, errada a questão 13. Beleza? Tudo aí que a gente conversou nas nossas aulas. E aqui tem os gabaritos, ó, botei até o 3 aqui, ó, sem gabarito, tá? Era a letra E, mas de acordo agora, já atualizado pelo pacote anticrime, essa questão número 3, ela fica sem gabarito. E aí, tranquilo. Vem comigo. Galera, fechamos por aqui o crime de roubo. Um grande abraço, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.